Boa noite, paz. Eu resolvi gravar esse vídeo aqui só para dar uma dica para vocês, né? Uma mensagem. Esses dias eu estava lendo alguma coisa sobre os santos, assim, principalmente São Pio, né? E ali foi falado uma coisa interessante, que nós deveríamos aproveitar o nosso tempo lendo livros espirituais. Seria bom, né? Eu acho que a maioria tem em casa algum livro, né, que fala da vida de um santo ou algum livro tipo da Canção Nova. Aqui em casa a minha esposa sempre teve o costume de colecionar bastante livros sobre isso. Então estou mostrando para vocês alguns aqui dela, né? E assim são todos livros que a gente já leu, eu e ela, né? E eu gostaria de indicar para vocês alguns interessantes, caso vocês de repente já até tenham em casa, né? Alguns livros, ou se não, pode até pesquisar na internet, para a gente aproveitar esse tempo aí de pandemia, que a gente está confinado em casa praticamente, né? Encher assim o espírito, né, com coisas boas. Então eu vou passar para vocês algumas dicas aí sobre os livros, se alguém se interessar, né? Bom, vamos começar aqui pela Bíblia, né? Que todos têm em casa, mas é um detalhe que eu queria colocar aqui para vocês. Já falei com as crianças na catequese, já peguei algumas Bíblias, algumas inclusive não são católicas, são Bíblias evangélicas. Então a gente pede assim que você, quando comprar uma Bíblia ou verificar na Bíblia de vocês, se tem essa impressão aqui, ó. Vamos ver se dá para ver aqui, ó. Imprimatur. Tá vendo ali, ó? Tá? Isso é tipo um selo, né? Se tiver marcado aqui Imprimatur, né? Ou isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Nihil obstat. Significa que é uma Bíblia católica e revisada, conforme a CNBB. Tá ok? Então verifique na Bíblia de vocês. Então tá, aqui o primeiro livro que eu queria apresentar para vocês seria esse Diário da Santa Faustina. Ela é a santa lá que teve a imagem de Jesus misericordioso, né? E durante o tempo que ela viveu no convento, ela vivia pedindo para o padre para que um artista pudesse interpretar a visão dela e fazer um quadro. Até tem um filme também no YouTube que conta a história dela. E essa santa aqui conversou com Jesus durante muito tempo, né? E fez tudo num diário. Todas as conversas dela, ela colocou num diário. É muito interessante. E outra coisa interessante sobre esse quadro aqui, né? Quando ele foi pintado, o artista não conseguiu captar exatamente a imagem que ela viu e ela até ficou triste. E realmente não tem como descrever a imagem, né, que ela teve e representar num quadro, algum desenho. Mas, de todo modo, ficou essa imagem que nós hoje, né, vemos por aí, né? Diário, né, de Santa Faustina. Esse livro aqui do Padre Marcelo Ágape, né, que ele fala do amor incondicional de Deus. Essa palavra ágape quer dizer amor, mas ela tem um sentido mais abrangente. É um amor incondicional, aquele amor que não é de troca, né? Ele ama sem condição, que é Jesus, Deus tem esse amor por nós. Então ele coloca aqui nesse livro aqui, não é muito grosso, né? Tem as orações também. Esse aqui é o livro O Papa dos Milagres, João Paulo II, que hoje é São João Paulo II, né? É um santo. Para te falar a verdade, comecei a ler esse livro aqui, não terminei ainda. Mas ele conta a história de João Paulo, e como é um santo, é um livro também bom para a gente ler, né? Como a história de todos os santos. Outro livro aqui do Padre Marcelo, Kairos. Essa palavra Kairos é o tempo de Deus, né? Nós vivemos num tempo
secular aqui, né? Tem os dias, os meses, os anos, mas no céu é o Kairos, é um tempo de Deus. Ele não tem início, não tem fim, é sempre a eternidade. E o Padre Marcelo tenta representar, mostrar para nós, né, o que é esse tempo de Deus. Um livro antigo, mas muito bom. Considerai como cresce os lírios, providência divina, do Padre Jonas, né? É uma parábola que Jesus fala no Evangelho, né? Que ele, quando as pessoas estão preocupadas com a vida, com o que eu vou comer, o que eu vou vestir, né? Jesus conta nessa parábola, ele usa como exemplo os lírios do campo, onde ele diz assim, né? Olha os lírios do campo, né? Eles não tecem, não fiam, e no entanto, suas vestimentas são mais bonitas do que do próprio rei Salomão. Nem o rei Salomão, que foi o rei mais rico do mundo até hoje, não tinha vestes tão bonitas. Então ele coloca aqui que nós devemos buscar as coisas do alto, né? Não ter essa preocupação exagerada com as coisas desse mundo. Não sei se tem para vender, né? Mas na internet deve ter. Do Padre Marcelo, de novo, o Agapinho. É o mesmo livro Ágape, né? Do amor de Deus. Só que esse aqui ele fez uma linguagem para as crianças. Bem interessante também. Esse aqui é um livro clássico, né? Do Padre Robert Grandes, A Cura pela Missa. Aqui ele explica a missa passo a passo, e você lendo esse livro aqui, você vai ter uma consciência, né, do que é a missa. A missa é a maior coisa que tem assim para nós na face da terra. Ela é completa, né? Substitui todo tipo de pregação, de louvor, de catequese. A missa ela é completa, toda a missa é uma missa de cura. E aqui ele vai explicar o passo a passo da missa, o que significa. Depois que você lê esse livro aqui, você vai ter uma ideia bem diferente do que é a missa, da importância e da beleza que é uma missa. Mães que oram pelos filhos. Isso aqui é uma publicação da Canção Nova, da Ângela Abdo. Na verdade, isso aqui acabou virando um movimento dentro da Igreja Católica, um grupo de mães que se reúnem, né, que oram pelos filhos, a importância da oração pelos filhos. Acabou até virando assim um movimento tipo apostolado de oração, como tem muitos movimentos dentro da igreja. Acabou sendo um grupo, né? Inclusive foi a minha filha que deu aqui para minha esposa, depois que a minha filha ganhou o neném, ela se interessou por esse assunto. Tá? Não entrei muito a fundo com relação a esse movimento, onde tem, se aqui em Joinville tem ou não, mas o livro aqui esclarece bastante. Famílias Restauradas, do Padre Léo. O Padre Léo sempre, né, tem umas sacadas muito legal assim, com relação aos assuntos gerais, e quando ele fala de família é incrível, né? Ele fala inclusive aqui da história que eu já comentei com vocês, do livro de Tobias, né, Sara e Tobias, que casaram, né? E aqui conta como restaurou as famílias, mas ele conta muito mais coisas sobre as famílias. E o Padre Léo sempre é excepcional, né? Tá mais um livro aí, Famílias Restauradas. Esse aqui é o IUCAT, é o Catecismo da Igreja Católica para jovens, né? Acho que muitos têm o catecismo completo. Foi lançado agora pelo Papa Francisco, os das crianças, o Kids. Esse aqui foi lançado pelo Bento XVI, na época, né? Para as crianças, para os jovens que já estão no Crisma, né? Ele é um tipo assim de perguntas e respostas. É o mesmo catecismo completo da igreja, só que bem mais facilitado para os jovens, né? Que os jovens às vezes não têm paciência, não têm pressa. Então aqui tem uns desenhinhos, tem historinha, é muito legal, né? E ele tem a referência ao catecismo completo, ao número, né? O catecismo é sempre por número, né? Não é capítulo e versículo, é números. Ele vai do 1 e vai embora, né? E o CAT.
E aqui eu tenho 2 livrinhos que existem na livraria do Santuário também. Orações de Poder e orações selecionadas. Aqui é do Ministério da Renovação Carismática, com aprovação eclesiástica. Esse aqui é da editora Rabboni. São orações curtas, mas muito poderosas, né? Que a gente, como tem aquele livro ali, mães que oram pelos filhos, né? Aqui nós temos orações do tipo, quando você quer interceder por alguém, né? Oração de libertação por uma pessoa. Inclusive aqui, coloca aqui o nome da pessoa quando tem 3 pontinhos. Tem oração aqui de muito importante essa oração aqui, ó. Quebra do jugo hereditário dos nossos filhos, parentes, né, os pais, os avós. São orações de poder mesmo. Oração assim para você entrar no quarto, se fechar e fazer um tremendo louvor, né? Se abandonar mesmo nas mãos de Deus. Para quem não tem essa intimidade ainda com oração profunda, né? Esses 2 livros aqui é muito bom. Então tá aí. Tá? Se vocês gostaram da dica aí, mas existem muitos outros livros, né? Além da Bíblia, é claro, mas para a gente poder preencher o nosso tempo e o nosso espírito. Amém? Fique com Deus.